Ao pouquinho as pessoas vão chegando. Bom, então eu vou conversar com vocês sobre o suicídio, porque ele mesmo falou dessas mudanças que estão acontecendo no planeta, né? Essa aceleração toda do planeta está causando uma série de desconforto também na gente, né? Então a gente, quem aqui tem pouquinhas pessoas, geralmente quando eu pergunto dá para, mas quem aqui já pensou em tirar a vida alguma vez? Ninguém. Nunca pensou. Quem aqui já teve contato com alguém que soube de suicídio, assim, mais próximo? Ultimamente parece que isso está cada vez chegando mais perto da gente, né? Está complicado. A estatística, eu até esqueci qual é a estatística mesmo, como é que está acontecendo? É uma em Sacramento. É o meu mentor encarnado aqui, ele me ajuda. No mundo, uma a cada 40 segundos. 45? Uma a cada 40 segundos. 40 segundos no mundo, olha só, gente. No Brasil, uma a cada meia hora. Tá terrível, né? Isso estatisticamente. Agora, aqueles que não têm coragem de colocar na certidão de óbito... Então, olha só a estatística. Uma a cada 30 minutos aqui no Brasil. Então, quer dizer, enquanto a gente estiver conversando aqui, alguém está pensando e vai conseguir se matar. É triste isso, né? A gente... E o que acontece, assim, a gente sabe que tudo isso é em função das coisas que estão acontecendo no planeta também. O índice de suicídio cada vez vai aumentar mais. Por quê? A gente está despertando. E esse despertar faz com que a gente tenha uma compreensão maior das coisas. E a gente tenha conhecimento da nossa essência também. Muitas vezes a gente sente saudade que a gente não sabe de quê. É uma saudade que bate inexplicável. Isso faz parte da nossa essência, da onde a gente veio, das pessoas que a gente conviveu do outro lado. A gente está começando a ter noção aqui de quem a gente é realmente. E a gente não está sabendo lidar com isso, tá? Então, às vezes você está dentro de um relacionamento e você não está feliz naquele relacionamento porque você tem reminiscências num relacionamento passado onde você foi mais feliz. Mas a gente que é espírita, a gente sabe que a gente está passando pelas... A gente vem aqui e vem passando pelas experiências, não é à toa. Então, muitas vezes a gente não se encontra com aquela pessoa, com aquele espírito que realmente se encaixava conosco. Porque a gente precisa resgatar algumas coisas com um outro. E como você está despertando essa tua essência, você acaba, às vezes, se sentindo mal dentro daquele que você está vivenciando. Além disso, há uma dificuldade maior de você encontrar a pessoa certa. Teu nível seletivo se torna muito maior. Você tá, como você tem essa lembrança de repente, uma parceria bacana que você viveu lá atrás, você não consegue se encontrar nessa vida com ninguém. Você fica muito mais seletivo. É um dos motivos. Outro motivo que a gente vê essa mudança toda causa na gente desconforto físico. Toda vez que a Terra dá esses picos aí de que a gente ainda está oscilando muito dentro dessa mudança de padrão frequencial, a gente sente taquicardia, nossa pressão aumenta, acontecem transformações, repercussões físicas mesmo no nosso corpo, né? E as pessoas estão começando a se sentir doentes, e não estão, mas acabam ficando. Porque o que controla a gente é o quê? A nossa essência, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa consciência. Então, se você começa a achar que você está doente, porque você está tendo uns sintomas, que você vai no médico, a gente hoje em dia vê muito isso, as pessoas vão no médico e não conseguem descobrir o que tem. Faz exame, faz tudo e não consegue identificar. Mas em função dessa diferença frequencial que a gente está sofrendo. Mas aí as pessoas também, com isso, às vezes começam a achar, encucar, não, eu estou doente, porque a dor é real, o desconforto é real. Embora não seja identificado, é tudo real, a gente sente mesmo. E aí a nossa mente começa a nos adoecer. A gente vai ficando doente de verdade. E isso também faz com que o índice de suicídio aumente, que as pessoas não sabem lidar com as doenças, não sabem lidar com o fato de estar doente. É outra causa.
decepções. Eu estou falando isso tudo, eu falo de experiência própria. É porque vocês aqui não conhecem o meu trabalho. Eu, desde menina, eu tenho facilidade de sair do corpo lucidamente. Eu faço projeção astral. Então, quando vem aquela literatura toda, que foi fantástica e foi necessária, tá, para a gente crescer, a Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que faz aquela narrativa, né, em cima do que passa um suicida, é bem interessante e é real. O próprio André Luiz, quando o Chico trouxe através do Nosso Lar aquela visão do Vale dos Suicidas para a gente, também foi muito válido. Mas eu falo de experiência própria. Eu já passei 2 experiências assim, em termos de decepção. Eu tinha 25 anos quando eu resolvi. Eu tinha um companheiro, eu já estava com ele há 7 anos e eu engravidei. E ele não queria, ele me fez fazer um aborto. E eu pirei com aquilo. Eu não soube lidar com a situação. Então eu, desesperada, num momento mesmo de muita dor, eu resolvi tomar todos os remédios que tinha em casa, inclusive Dulcolax e Imosec. Graças a Deus, o Imosec fez mais efeito que o Dulcolax, senão teria sido maior. Também tudo que eu tinha, e uma garrafa de martini por cima. Mas a pessoa que está se suicidando, uma das coisas que a gente tem que aconselhar é, se você quer se matar, procura uma coisa que dê tempo de se arrepender. Porque se jogar da janela não é legal, dar tiro na cabeça não é legal, que não dá tempo. Mas quando você faz uma coisa assim de tomar um remédio e tal, você percebe que não era aquilo, e aí dá tempo de ser socorrida. E eu fui socorrida. Mas o que aconteceu comigo? Os médicos me socorreram, eu tive parada cardíaca, praticamente tiraram meu estômago para lavar tudo. E durante esse processo, eu saí do corpo. E eu vi o que estava acontecendo. Eu vi os médicos tentando me socorrer. E o médico que estava fazendo o trabalho comigo, ele era espírita. E olha que interessante. Quando a gente comete um desatino desse, ninguém que está legal se mata. Não é verdade? Por que a gente vai para um lugar ruim? Porque quem se mata, você não acorda, a minha vida está linda, maravilhosa, o céu está lindo, tem 3 milhões na minha conta e hoje eu vou me matar. Não é assim, né? A gente tenta quando a gente está num desespero, não é isso? E é por isso que a nossa mente vai para um lugar ruim, o nosso espírito vai para um lugar ruim, por afinidade. Eu, como estava consciente, sempre fui projetora lúcida, tinha noção, certeza da vida após a morte, eu saí e desde menina eu tinha uma paixão pelo Central Park. Olha só, quando eu me vi fora do meu corpo, com os médicos lá, não sei por que cargas d'água eu quis ir para o Central Park. E fui, com o meu pensamento, olha só. Eu nunca tinha estado no Central Park, aqui. O médico que estava me ressuscitando, ele conhecia, ele já tinha ido várias vezes a Nova York, ele adorava o parque. Então eu estava lá no parque, lucidamente, a minha consciência, e eu ouvia ele falando comigo. Ele me fez voltar. Ele começou a conversar, quando ele percebeu alguma coisa, ele disse que eu falei alguma coisa que eu estava no Central Park, naquele momento que eu estava saindo. Que eu voltei rapidinho a minha consciência, eu falei alguma coisa. Ele pegou aquele gancho e ele começou a fazer um monte de perguntas. E eu respondia, porque eu estava lá, em consciência. E aí depois, quando eu voltei, ele disse, poxa, você contou que você viajou. Eu digo, eu nunca estive no Central Park. Ele, mas como? Porque ele conhecia muito, ele adorava o parque. E ele sabia de detalhes que ele foi perguntando até dos prédios, do que tinha ao redor. Então eu estive lá. Então isso me mostrou que quando a gente desencarna, a gente realmente vai para onde a nossa cabeça está. Aonde a nossa essência está. Gente, com isso eu não estou fazendo apologia ao suicídio. É até perigoso isso que eu estou falando. Eu não costumo falar isso nos vídeos, porque eu estou lidando com jovens, com público maior. Aqui a gente está mais restrito, então eu posso até falar dessa forma. A gente costuma ir mesmo, nosso espírito vai para lá. Então, uma das coisas que a gente tem que tirar da cabeça é aquela questão do castigo, tá? Que o suicida, ele vai ser castigado por Deus. Isso também foi uma coisa criada pela igreja lá atrás, por motivos até financeiros, porque não era interessante para a igreja
e mesmo para as outras civilizações, porque os povos que eram escravizados, eles se matavam. E que interesse tem você ter um escravo que se mata? Nenhum. Então foi criado um temor a Deus para que as pessoas não se matassem. E a igreja embarcou nessa também. E nem se podia enterrar os suicidas nos cemitérios, nos campos santos. Porque era interesse. Né? A igreja tinha que manter isso. Era interessante para eles. Né? E a gente tem que tirar essa ideia do temor. Eu acho que como o índice de suicídio está aumentando muito, é melhor a gente compreender a questão, o que realmente acontece, do que a gente ficar só com esse temor. Por quê? Principalmente por aqueles que vão. A gente faz uma cobrança muito grande em cima dos espíritos que cometem esse tipo de coisa, de desatino. Chega a ser cruel. Quando a gente faz um trabalho espiritual, ou nas casas espíritas, ou em projeção, que a gente recebe esses espíritos, a gente percebe o quanto eles são cobrados e o quanto eles não se desprendem daqui pela cobrança dos que estão aqui. É terrível. É terrível. Chega a ser desumano da nossa parte. A gente cobra, a gente chora. Por que ele fez isso? Né? Ele foi egoísta. Ele foi embora. Isso tudo prende aquele espírito aqui. Agarra ele aqui. E outra coisa que eu queria conversar com vocês, até justamente essa questão da gente ser presa no nosso corpo. Por que fica preso? Se a gente parar para pensar um pouquinho, nosso corpo é feito de energia. Tá? A gente está alimentando o nosso corpo aqui. O que faz esse nosso corpo ser alimentado é a nossa consciência. O nosso espírito. O nosso espírito é que dá o comando para todas essas nossas células aqui estarem operando. Tá? Então, quando é mais ou menos assim, um aparelho que você liga na tomada, e você está alimentando uma bateria, quando você desliga essa tomada, essa bateria ainda retém uma certa quantidade de energia. Não é isso? Quando a gente desencarna, numa forma tranquila, no caso de uma doença, que você já está se preparando e tal, o teu espírito já vai dando comando para que as células parem de trabalhar com tanta carga e aos pouquinhos você vai diminuindo esse nível energético até cessar. No caso de uma morte abrupta, no caso de um suicídio, de um acidente, você está com a carga total. É cortado, a tua consciência vai embora com o teu corpo perispiritual, tá? E aquele nível energético que estava armazenado ali no corpo físico continua operando durante um determinado tempo, fazendo com que as células, os átomos continuem girando por um determinado tempo. Só que a gente pensa que cortou o laço, cortou ali o cordão de prata, isolou. Não é bem assim. Porque cada célula do nosso corpo tem um correspondente no nosso perispírito. Então, quando a gente corta, ainda fica funcionando um tempo por wireless, assim, por Wi-Fi, né? A gente ainda tem essa correlação, tá? Ainda continua. Então, quando você corta isso de uma forma muito assim, rápida, abrupta, você ainda tem uma carga eletromagnética que puxa o teu corpo perispiritual mais sutil para esse corpo aqui. É fenômeno natural de atração magnética. Não é castigo. Porque eu já li em livros espíritas que diz que o corpo fica preso porque ele se arrependeu, porque é atração física pura. Não é castigo de Deus, que vai fazer com que você fique preso ali no teu corpo, vendo teu corpo se decompor, porque Deus ficou aborrecido com você porque você tirou a vida. Não é. Então a gente tem que ter noção das coisas. Hoje em dia a gente já tem capacidade de entendimento disso. A gente já pode lidar com tudo isso sem dizer, é um processo fácil, então eu vou tirar a vida. Não, isso é maturidade. A gente tem que ter conhecimento e saber lidar com a informação. Mas é tempo da gente ter a informação correta das coisas. Né? Então, acho que a gente, diante de tudo isso que a gente vê, a gente mudar um pouco a nossa ótica diante dos suicidas. Sabe? A gente não fazer essa cobrança. O legal é quando a gente tem algum conhecido, alguém que cometeu um desatino,
a gente compreendê-lo, não cobrar. A gente enviar preces para essa pessoa, para que ele realmente consiga se desprender, né? Existem equipes espirituais que vêm fazer esse trabalho, então a gente pode interceder também, pedindo que os espíritos venham fazer esse desligamento. Existem equipamentos, tecnologia no astral, que eles conseguem, vamos dizer assim, sugar essa energia que tinha demais no corpo físico, para que o corpo perispiritual possa não sofrer tanto essa ação magnética e possa se afastar do corpo físico. Existem instrumentos para isso. Então, como a gente pode ajudar? É justamente pedindo, intercedendo que essa galera venha e faça o trabalho de desprendimento. Tá? Então, eu acho assim que a gente, para quem já pensou, né? Eu até conto, no meu caso, eu realmente eu conto isso nos vídeos, eu não tenho vergonha de contar, eu uso como exemplo. E às vezes num momento ruim, um momento de dor, ninguém está livre de fazer, mas a gente tem que ter consciência que tudo muda, sabe? E se aos 25 anos eu tivesse realmente cometido aquele desatino, 2 anos depois eu tive minha filha, ela hoje está com 21, uma menina maravilhosa, quanta coisa linda eu já vivi com ela, né? Até mesmo com o pai dela, nós viajamos, depois tudo passou, aquela mágoa, aquelas coisas ruins que ficaram. Quantas coisas eu já vivi depois disso, né? Então, num momento, às vezes, de desespero, a gente acaba cometendo um ato que depois vai se arrepender, né? E o arrependimento do lado de lá é o maior problema. É isso que nos arrasta, às vezes, para o famoso Vale dos Suicidas. E a gente começa a pensar, e aí os irmãos desencarnados, que também estão próximos e que acabam por sintonia sendo atraídos, nos arrastam para lá também. Depois a gente dá trabalho para mentor, né? Porque o mentor tem que ir lá no Vale dos Suicidas com a roupinha branca lá, você vai pegar e entrar na lama para puxar. A gente só dá trabalho. Então a gente tem que ter consciência disso e saber que tudo passa, tudo muda, que nada como um dia após o outro. A gente não deve se desesperar, que as coisas passam mesmo. Sabe, hoje está ruim, mas amanhã muda. E a gente acreditar, a gente manter essa esperança, a gente mesmo sabendo de todo o processo, como funciona, como as coisas acontecem, a gente ter ainda fé lá no Criador, lá em cima, na força suprema, que Ele não está nos punindo, mas Ele está sempre mandando espíritos amigos para o nosso lado, que vão nos confortar, vão nos ajudar a passar por esse problema todo. Né? Que nada é difícil da gente passar. Às vezes a gente cria uma situação insustentável em nós mesmos, né? É que a gente não para olhar a coisa assim um pouquinho com calma e ver que vale a pena a gente viver, né? Que a gente tem muita coisa para fazer por aqui, a gente ainda tem muito caminho aqui, e não por temor, mas por amor, sabe? A gente tem que mudar essa ótica. Eu não me matei por temor a Deus, e hoje eu tenho consciência disso, porque eu fui pro Central Park, eu ia me transformar só num fantasma mais lá no Central Park, né? Mas eu voltei por amor do médico que acreditou, que viu aquela moça de 25 anos ali cometendo um desatino e que me trouxe de volta. Então é isso que a gente tem que acreditar, tá? Não vou me estender muito, vou dar a palavra para ele, que ele tem um exemplo de superação. E obrigada pela atenção. Os teus fãs estão pedindo para você colocar o cara que você falou que era mentor no vídeo, então você continua filmando. Eu vou mostrar que é o mentor e namorado. E continua filmando, né? Vou filmar. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Sancler Melo, estou presidente do NEAM. NEAM é o Núcleo Espírita Alan de Melo, aqui na nossa região do Recreio de Bandeirantes. E ele tem como finalidade maior a cura. Nós somos um hospital de cura. Cura que eu digo de cura de doenças humanas e cura animais. É a única casa no Rio de Janeiro, talvez no Brasil, que cuida de animais, que trata espiritualmente de animais, cura animais, né, além dos humanos.
É uma casa que tem mais de 35 atividades terapêuticas, né? Espirituais. Então, a gente está dentro de um processo que a sociedade hoje está vivendo, que é a transformação, né? Aí você fala o seguinte: mas Sancler, a tua palestra é sobre superação, você está apresentando a sua casa, mas aí você vai entender a que motivo nós chegamos dessa superação, né? Grande parte dessas pessoas que hoje estão trabalhando nesse evento já trabalharam na nossa casa. A Aninha, né, Aninha? A Aninha já trabalhou na nossa casa, o Mamed, todas essas pessoas que estão aqui já trabalharam lá na nossa casa e trabalham de alguma forma. Mas por que esse processo? Por que isso tudo aconteceu? Aí a gente vai lá no início, vai lá naquele início, aonde a gente toma algumas atitudes, e essas atitudes às vezes são impedidas, e a gente não sabe por quê. Fala assim, mas por que isso aconteceu? Né? E tudo isso a gente entende que tem a mão da espiritualidade movimentando cada um de nós. O que eu quero que vocês entendam, que nada nessa vida é por acaso. Não tem acaso nessa vida. Tudo está escrito, tudo está programado. E aquilo que é de interesse da espiritualidade, ela mexe os pauzinhos. E ela vai dar um jeito nisso. Eu vou te falar isso porque a minha mãe, uma pessoa muito humilde, muito pobre, porque eu sou filho de pessoas muito humildes. A minha mãe teve a primeira filha e automaticamente em um hospital muito ruim, porque naquela época os hospitais eram muito carentes, muito sofridos, e adquiriu uma chamada síndrome pós-parto, que naquela época não se determinava o que era. Hoje existem essas doenças, síndromes, né? Que os médicos criaram para justificar os nossos sintomas. E minha mãe automaticamente não quis mais engravidar. Como quem diz, eu não vou engravidar mais, não quero mais. Não é isso que eu quero, vou ficar com essa filha e vamos deixar o resto. Mas, como nada é por acaso, e a gente precisava vir à Terra para cumprir a nossa missão, a minha mãe engravidou. E, desesperada, sem conhecimento, a pessoa busca logo o quê? Vamos tirar isso aqui. Como é que tira isso aqui? Aí você conversa com um, aí diz, não, toma um chá, não sei o quê, conversa com outro, faz não sei o quê, faz não sei o quê, cada um dá uma sugestão, principalmente naquela época que a tecnologia era muito precária. Você entra em desespero e sai andando. E minha mãe pega um ônibus e vai andando. De ônibus, pouco ela conhecia, solta no Largo do Machado. Não sei se vocês conhecem. É um bairro que tem mais próximo à Zona Sul. Bairro do Catete, se eu não me engano, isso. E lá, andando naquela praça do Largo do Machado, ela encontra um homem. E esse homem olha para ela e diz, tudo bem? Aí ela diz, tá. Ele falou, não tá não. A senhora está querendo fazer uma besteira. Aí ela, não, tá sim. Eu vou lhe fazer uma proposta. A senhora está vendo aquele prédio bonito ali? Aquele prédio lindo de vidro? Era o prédio mais bonito que tinha lá. Ela disse, estou vendo. Ali é uma maternidade. Ali é onde nasceram as pessoas mais famosas do Rio de Janeiro. E eu sou o dono dessa maternidade. E aqui está meu cartão, a senhora vai ter seu filho na minha maternidade. Minha mãe, como assim? A senhora vai ter todo o tratamento, toda ajuda na minha maternidade. E aí a minha mãe, é claro, superou o fato pelo amor que ela tinha ao filho e passou aí nessa maternidade, e eu nasci na melhor maternidade do Rio de Janeiro naquela época. Aquela coisa que você fala assim, mas como assim? Como é que esse sujeito nasce na melhor maternidade do Rio de Janeiro? E a vida minha não foi muito fácil, porque quando a gente é filho de pais pobres, a gente tem poucas oportunidades, muito poucas oportunidades, porque a sociedade, principalmente o governo,
ele coloca o pobre como um segundo plano, como uma mão de obra que pode ser descartável, que pode ser substituída, que não faz parte da máquina que vai criar ou que vai modelar o nosso país. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande no aprendizado. Você imagina, e eu era aos 5 anos de idade, eu já via espírito, né? E, ao mesmo tempo, era dislexo. Quer dizer, eu tinha duas famas importantíssimas para uma criança no colégio. Eu era burro e maluco. Não é verdade? É o chamado bullying. E na minha época, as professoras não tinham pena. Chegava a professora e falava: professora, eu não quero ir naquele banheiro não, que tem um homem lá dentro. E aí a professora ia lá, não via homem nenhum. Ah, é? Joelho aí, filhinho. De joelho, atrás da porta, palmatória. E os colégios eram assim. Não eram fáceis. Os colégios públicos não eram fáceis. E eu fui criado até os 12 anos, recebendo o bullying dos próprios amigos, porque uma criança que vê espírito e não aprende, porque na realidade o dislexo não é que ele é burro, ele esquece. A professora me ensinava 2 mais 2, 4. Ela ia na outra, 2 mais 2, 4. Quando voltava em mim, 2 mais 2. Eu não lembrava mais. Então eu fui criado um jovem até os 12 anos, pensando em quê? Pensando que não servia para nada. Que o ideal era que eu saísse desse plano, né? Sem nenhuma orientação religiosa, a não ser a Igreja Católica. E uma mãe muito amorosa, que me dava muito amor, que foi a grande verdade de eu existir. Meu pai também, que me dava muito amor, mas uma sociedade que me punia. Me punia por eu ser burro e maluco. Você imagina uma criança com 10, 11, 9, 8 anos sendo achincalhada todos os dias. Mas a partir dos 12 anos, a dislexia é um processo que acaba na puberdade sendo melhorado. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever, me formei engenheiro. Hoje eu sou engenheiro, tenho mestrado, tenho doutorado, falo várias línguas. A coisa aconteceu. Casei muito jovem, tive um filho muito jovem, num momento de muita dificuldade. Eu casei já, a minha esposa já estava grávida, então por isso que eu casei, porque a obrigação do pai dela para que eu casasse. Então a minha vida foi toda muito conturbada, de muita dificuldade. E eu passei esse longo dessa minha vida sempre trabalhando e sem saber muito o porquê trabalhava tanto, o porquê era essa necessidade de trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu saí de uma pobreza quase miserável para ser aos 27 anos o 16º maior empresário do Rio de Janeiro. Você imagina que um garoto, né, que não está acostumado com isso, está acostumado a viver na pobreza, se tornar o 16º maior empresário do Rio de Janeiro. Lidar com valores, lidar com pessoas, lidar com poder, lidar com tudo aquilo. Mas eu nunca entendi o porquê disso. Até que meu filho, Alan, que aos 12 anos de idade começou a me ensinar a razão da vida, começou a dizer para mim o seguinte: pai, nós não estamos aqui por acaso. Aqui tem uma razão de o Senhor estar aqui, Deus está aqui. Nada é por acaso. E isso tudo foi me confundindo, porque eu não tinha conhecimento espírita, eu não tinha conhecimento religioso. Eu era, na realidade, um fazedor. Eu era, na realidade, um curador que ajudava a cuidar das pessoas de uma forma material. Eu era um gerador de empregos, eu era um cara que facilitava a vida das pessoas, ajudava. Eu era uma pessoa que ajudava muita gente, mas não sabia por quê. E meu filho sempre me ensinando, me dizendo: pai, existem outras vidas, pai, nada é por acaso, né? E tudo isso foi construindo dentro desse menino
uma postura tão grande de cuidado dos próximos, que quando ele completou 19 anos, aos 19 anos, quer dizer, o filho único que eu tinha, de sangue, né? Que é claro, hoje eu tenho outros filhos adotivos, mas o único filho de sangue, ele chegou um dia à noite e falou o seguinte: olha, pai, guarda esse bilhete, bota no seu bolso, e o senhor não lê esse bilhete. Vai chegar um momento que o senhor vai ler esse bilhete. Eu falei, tá bom. Como ele já tinha vários movimentos estranhos, para mim aquilo não era mais um movimento, né? E nesse dia, ele foi levar a esposa no médico lá. Ele já casou com 16 anos, assim como eu também, a mesma idade. E de repente, estacionado em cima da calçada, um ônibus avançou o sinal e atropelou o carro de cima da calçada e matou meu filho. Para mim aquilo foi o fim do mundo. Eu cheguei em casa, olhava assim para o lado, olhava para o outro e não entendia. Quem é esse Deus? Que Deus é esse? Que me deu tudo. Me deu esse poder material. Me deu essa vida. Me deu essa chance de suportar tantas humilhações como eu suportei. Me deu a oportunidade de ser uma pessoa feliz, com uma família, com uma mulher que eu amo, que eu amava. E de repente, a coisa mais importante da minha vida, esse Deus me tira? Quem é esse Deus? Quem é isso que as pessoas falam de Deus? E eu cheguei em casa, do cemitério, e não sabia, porque eu nunca tinha enterrado ninguém. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A ficha não tinha caído. A ficha não tinha caído. Foi quando eu me lembrei que ele dizia: pai, a gente não morre, pai. E eu disse para ele assim: filho, você me disse que nós não morremos. Cadê você? Imediatamente ele foi com a mão e colocou a mão na mão no espelho. E quando eu olhei aquela mão, que ele tem uma mão muito parecida com a minha, eu falei: é meu filho. É meu filho, ele está preso. Ele está em algum lugar, eu tenho que tirar ele daí rápido. E entrei em desespero. Entrei em desespero porque eu queria tirar meu filho daquele lugar e trazer ele de volta. E aquilo foi o início de uma grande depressão. Eu abandonei as empresas, fechei as empresas, fiquei em casa. Num momento de grande decepção, de desilusão, num momento onde eu não me sentia mais um ser humano, não me sentia mais nada, comia por comer, bebia água por beber, mas não sabia qual era a razão de eu estar ali. Foi quando eu, deitado na minha cama, entrou um casal de um senhor e uma senhora, uma menina linda, loira, bonita, brilhava. E esse senhor do lado dela, ele olhou para mim e falou assim: você quer continuar vendo seu filho? Aí eu falei: claro que eu quero, não tenha dúvida. Então você vá ao quarto dele, pegue todos os livros que ele tem e comece a ler. Eu falei: meu filho, livros? Meu filho morava na mesma casa que eu, porque eu não queria ficar longe dele. Eu construí uma casa. Vai casar? Tudo bem, filho. Você quer casar? Não tem problema. Mas vai morar aqui do lado do papai. E eu fui à casa dele e abri a casa dele depois de tanto tempo. E lá no quarto dele tinha 118 livros que falavam sobre espiritualidade, sobre amor, sobre caridade, sobre fraternidade. E eu comecei a ler aqueles livros e falava assim: meu Deus, eu já li esse livro. Eu conheço esse livro. Esse livro tem... eu sei, isso aqui eu sei que está aqui. E é muito ruim quando você está numa família onde a sua mãe é católica, onde
a família toda começa a julgar que você está enlouquecendo e começa a te menosprezar, a te abandonar, porque aquela fama de maluco, de criança, voltou novamente. Um homem que fecha uma empresa milionária como a minha, esse homem não está bem. E esse casal voltou e disse para mim, olha, agora você vai montar, você vai pegar um lugar, vai botar uma mesa. E essa mesa não é qualquer uma mesa não. Você vai na rua Frei Caneca e lá você vai encontrar essa mesa. Você vai comprar essa mesa e vai colocá-la dentro de uma sala. E lá você vai iniciar seus trabalhos. E eu dizendo aquilo para minha mãe dizia assim, meu filho, eu não sei nem o que te dizer, mas cuidado com essas coisas, porque isso é muito perigoso. E a família dizia, isso é macumba, está se envolvendo com macumba. E meu pai, muito caridoso, muito bondoso comigo, era o pai que eu quero sempre para a minha vida toda, me colocou no carro e me levou até a rua Frei Caneca. E lá, nesse endereço que eles me deram, eu entrei no bazar de móveis usados. E perguntei ao senhor, aqui tem uma mesa de granito preta? Ele falou, não. Eu falei, mas não tem? Ele falou, não tem. E de repente uma senhora que estava sentada ao lado dele disse, tem sim, Manel. É aquele lixo que está lá atrás, que a gente não consegue jogar fora. E eu fui lá, estava a mesa. A mesa de granito, que tem mais de 200 anos de existência. E aí nós trouxemos para casa, meu pai me ajudando. Para vocês terem uma ideia, mais de 6 pessoas para carregar o tampo da mesa, o tão pesado que é. E colocamos ela dentro de uma sala, uma pequena sala, de 3x3. E lá esse casal disse para mim o seguinte, olha, agora você vai convidar 2 pessoas amigas suas. Na quinta-feira você vai estar aqui sentado nessa mesa, com esses 2, e nós vamos iniciar um trabalho aqui na casa, nesse lugar. Eu automaticamente, que ele pediu que essa pessoa me conhecesse e conhecesse meus filhos, eu imaginei o seguinte, eu vou chamar um rapaz que foi nosso professor de jiu-jitsu, e vou chamar o rapaz que pega onda com a gente. São 2 pessoas que faziam os mesmos esportes. Então chamamos os 2, chamei os 2. Não, tô lá, Sancler, fica tranquilo. Qual é a hora? Falei, 19 horas. Pode contar que eu chego mais cedo. Chegou a quinta-feira, eu cheguei lá no horário e os 2 não apareceram. Aí daqui a pouco esse senhor disse, calma, abre o evangelho, leia o evangelho. Agora, quinta-feira que vem, você chama ele de novo. Aí fui procurá-los de novo. Falei, o que está acontecendo? Não, Samuel. Fiquei com medo, né? Tu me chama lá para o negócio de espírito, não sei nem o que é isso. De repente vem lá um espírito, me pega, não quero isso não. Falei, não, mas não aconteceu nada não, fica tranquilo. Foi uma coisa maneira. E aí na outra quinta eles vieram. Ali se iniciou-se um trabalho e eu comecei a escrevia cartas para as pessoas que eu jamais conhecia, jamais tinha visto. E essas cartas vinham com endereço, com telefone, e a gente acabou, num determinado momento, eu me cansei e disse, isso não pode ser real. Como é que eu estou escrevendo cartas que eu nem conheço, da onde eu conheço? Aí meu pai falou, meu filho, vamos ver essas cartas, vamos analisar essas cartas. Não desfaça disso. Vamos lá, pega uma aleatoriamente. Eu peguei uma. Era em São João de Meriti, Vilar dos Teles, o endereço. Era o filho mandando uma carta para uma mãe,
dizendo que ele estava bem, que não sei o quê. Aí meu pai, vamos lá, entra no carro. Aí fomos no endereço que estava lá. Chegou lá, tinha uma menina varrendo a calçada. Aí eu olhei o número, perguntei para ela assim, por gentileza, o Sérgio está em casa? Aí ela gritou, mãe, tem um rapaz aqui procurando o Serginho. Eu saí correndo. Larguei ela assim, ela me olhando, entrei dentro do carro, fui embora. Falei, pai, tem. Ai, meu Deus. Vamos fazer outra, meu filho, para a gente não ter erro. Pegamos uma carta. Uma carta de uma menina, a qual o primo dela estava preso, porque ele foi julgado como tendo assassinado essa menina. E ela dizia o seguinte, não foi ele, foi fulano de tal. Me ajude, fale com meu pai. Ele não pode pagar por um crime que ele não fez. E eu liguei para esse número que estava na carta. E aí, bom dia, queria falar com o seu João. Aí a mulher, João? Não tem nenhum João aqui. Desligou. Eu falei, pai, é tudo da minha cabeça. Não tem João nenhum. Daqui a segundos aparece esse espírito novamente e diz, Sancler, calma. Lá mudou o telefone, é outro telefone, toma esse aqui. E me deu um outro número. E aí eu liguei. Aí o seu João atendeu. Eu disse, seu João, eu posso ir à sua casa conversar com o senhor? Pode. Chegamos lá, expliquei para ele, falou, eu recebi essa carta da sua filha, dizendo que não foi seu sobrinho que matou, foi fulano de tal, coisa e tal, assim, assim. Fomos à delegacia e lá o delegado olhou a carta e disse, eu sabia que esse rapaz não tinha matado ninguém, que esse rapaz não tem jeito para matar nenhuma mosca. E na realidade tinha sido vizinho, um rapaz tinha pulado o muro e no desespero que apareceu alguém, ele sufocou ela com o travesseiro. Ele não quis matá-la, mas acabou matando. E aquilo tomou uma proporção que apareceram várias pessoas lá na casa, querendo carta, querendo isso, querendo aquilo, e era um lugar muito pequenininho que eu tinha. Era um negócio de 3x3. E aquilo me deu uma agonia, porque as pessoas ficavam uma em cima das outras, as pessoas, parecia uma coisa, para mim, muito ruim. Em vez de ajudar, as pessoas ficavam ali naquela ânsia de querer entrar na sala, uma confusão danada. E eu, no domingo, eu disse para minha mãe e para o meu pai, falei, não quero mais. Não vou mais fazer esse tipo de coisa. Isso não está me fazendo bem, eu não tenho espaço para fazer. A minha empresa de engenharia, eu tinha fechado ela, e a casa fica ali na rua Otávio de Faria, no Recreio, em frente ao Colégio Recanto. Ela foi alugada para uma empresa em São Paulo, para colocar fibra ótica aqui em todo o Recreio. Era um contrato de 10 anos. E quando eu disse para minha mãe que eu não queria mais, que eu não tinha espaço, que eu estava uma doideira, no domingo eu fui dar uma volta na praia, mas antes de dar uma volta eu passei lá no escritório, eram umas 6 horas da manhã, para poder, que eu tinha uma vontade de passar ali, era uma vontade que a gente não controla. E de repente vi a pessoa que eu aluguei a casa, andando para lá e para cá, assim, com o telefone no ouvido, andando. Eu falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Ele lida com esses cabos de cobre. Eu falei, entraram lá e roubaram tudo, né? E aí ele veio na minha direção, falou, Sancler. Eu falei, calma, calma. Tudo se resolve. Fica calmo que a gente vai resolver. O que está acontecendo? Ele falou, não, Sancler, está aqui, ó. Chave da casa, estou te devolvendo, rompendo o contrato. Eu falei, mas por quê? Não. Cancelaram o nosso contrato, vou voltar para São Paulo, não quero mais a casa. E aí eu entendi a mensagem da espiritualidade. Se eu não tinha o espaço, passei a ter. E nesse espaço, eu comecei a receber informações de como construí-lo. Eu tinha que fazer uma estrutura em paraboloide hiperbólico, que quem é engenheiro sabe o que eu estou falando, mas quem não é tipo uma cúpula. Só que ele tinha que ter uma inclinação de 13 graus, porque era a necessidade do portal
que ficava naquele espaço. Eu disse, apesar de ser engenheiro, talvez até mais engenheiro comercial do que engenheiro executor, eu não sei fazer isso. É uma estrutura muito delicada. E aí eles vieram e me ensinaram o serralheiro a fazer, e está lá até hoje aquela cúpula de mais de 20 toneladas apoiada apenas num ponto como se fosse um dedo. Está lá a resistência. E ali eu comecei a construir as coisas e todo mundo dizendo, Sancler está maluco, por que ele está construindo isso? E foram 2 anos construindo e ninguém entrava na casa. Ninguém. Eu fazia palestra toda terça-feira. Subia no palco, fazia a palestra. Quando acabava, eu descia, sentava e batia palma para mim. Só tinha eu. E isso foram 2 anos. Escrevendo carta. Até um dia que eu cheguei e falei assim, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Eu não aguento mais. Eu já estou achando que eu estou maluco mesmo. As pessoas da minha família já se distanciaram de mim. Eu estou só e não tenho mais para onde correr. Foi quando eu recebi a visita da espiritualidade e disse o seguinte, olha, está aqui, ó. Eu falei, o que é isso? É seu alvará. Falei, alvará? É um alvará. Agora você pode funcionar a sua casa. Falei, como? Eu já funciono aqui há 2 anos. E esse monte de psicografia rasga e joga fora. Como é que é isso? Assim que eles me deram o alvará, a nossa casa, na primeira palestra, entraram 30 pessoas. E hoje a casa está lá, com mais de 400 pessoas por dia, frequentando a nossa casa. Eu falo sobre isso porque, se eu tivesse tirado a minha vida, como foi minha vontade, naquele momento em que tudo estava de errado, em que o menino sofreu tantas humilhações como eu sofri, e que depois vim para uma fase adulta sofrida, o afastamento do único filho de sangue que eu tinha, ali a vida tinha acabado. Se eu tivesse tirado a minha vida naquele momento, eu hoje não estaria fazendo e cuidando e salvando de milhares de vidas que nós temos salvo. A nossa casa frequentou, entre julho de 2017 a julho de 2018, mais de 30 mil pessoas. Foram feitas mais de 30 mil cirurgias, sendo 94% dessas cirurgias positivas, curadas. A nossa casa, a cada psicografia, tem um público de mais de 5 mil pessoas, com mais de 800 psicografias entregues, alentando o coração de cada um dessas pessoas. Eu quero dizer para vocês, para finalizar, que o superar é a grande missão de cada um de nós nessa terra. Não estamos aqui por acaso. O sofrimento de cada um é imensurável, não se deve duvidar. Mas saiba que o seu sofrimento nunca é maior do que o do próximo. E se alguém pensa, ou tem vontade, ou conhece alguém que quer tirar a vida, ajude essa pessoa a continuar. Porque a missão de cada um de nós é muito importante. Que Jesus abençoe a todos nós nesse momento. Muito obrigado. Eu sei que vocês não são curiosos.
Eu sei que vocês até... ele é curioso. Pode perguntar. Hã? O que é? O que estava escrito na carta. Ela quase perguntou. A boca dela chegou a fazer assim. O que estava escrito na carta que ele me entregou. Meu grande amigo, como é seu nome? Antônio César. 2 meses depois, eu fui procurar a camisa que eu tinha ido para o cemitério com o bilhete e a camisa tinha sumido. Fui procurar a nossa amiga e irmã que trabalhava na nossa casa, a mãe postiça do jovem Alan, e perguntei para ela: Marlene, cadê aquela camisa que eu fui para o cemitério com ela? Eu preciso achar essa camisa que tem um bilhete lá dentro. Ela disse: seu Sancler, nunca mais ouvi aquela camisa. Sumiu a camisa. Fomos procurar que nem um doido. Antônio Carlos, quando a Marlene jogou a roupa suja na máquina, a camisa caiu por trás da máquina. E aí eu pude salvar o bilhete. E o bilhete dizia assim: Pai, chegará o dia em que nossos irmãos serão todos eles amados. Graças a Deus. Obrigado. Gente, agora eu vou encerrar a gravação aqui, a gente já vai sair pra cá. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da feira aqui, só pra vocês terem uma noção. Tem bastante coisa interessante aqui, né? Palestra maravilhosa do meu mentor encarnado. Namorar mentor encarnado é complicado. Mas vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente tem aqui. Deixa eu virar pra lá, peraí. É uma casa bonita. Oh, o pessoal chegando bem. Eu estou mostrando todo mundo. Então, ainda dá tempo. Quem quiser é só vir pra cá, tá? Beijos.